Boa noite a todos e a todas. Nesta segunda-feira, dia 19, às 19 horas, como sempre, estamos começando hoje um novo estudo. Hoje estaremos vendo finalmente o tema 11, né? E para quem acompanha do próprio Evangelho, é Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. E agradecendo, não, esta segunda-feira que temos esta oportunidade, mais uma oportunidade de reflexão, de crescimento, de pensar em nossas vidas, de pensar em Cristo, no nosso objetivo aqui nesta terra. Bem-vindos a todos, Maria de Lourdes, bem-vinda, Marcela, Glauce, Otília, Márcia Coelho, Josemar, Nádia, sejam todos bem-vindos. Lembrando a todos que estamos na TV Lives, que fica gravado, todo o programa de segunda fica gravado, e vocês podem não só assistir este, sino também outros programas. Também estamos na página da FEVE e estamos no Facebook. Sim? Eu vou convidar agora a nossa querida Marta, que está aqui conosco hoje à noite. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos fazer irradiação nos nossos lares, vamos fazer a leitura para conectar e também vou pedir ela fazer a nossa prece inicial. Tudo bem, Marta? O Robson, meu amigo, você projeta aí o texto para a gente fazer a leitura, por favor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com muita alegria no coração vivo das lições que Jesus nos legou agora no Evangelho segundo Marcos e que muito tem nos ajudado nessa caminhada, nos desafios dessa nossa jornada reencarnatória. Então, aqui nós temos um texto de Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, lá no capítulo 111, denominado Sublime Recomendação. Que sublime recomendação é essa que Emmanuel nos fala? Está referente a esse texto de Marcos, no capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vou para a tua casa, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, está aí uma passagem que nós vamos estudar hoje, né, no livro de Marcos, que é muito interessante, que há momentos que Jesus faz a cura e depois ele divulga, pede para divulgar, outros momentos ele acha que não, ele percebe que não. E tem uma razão de ser, porque é uma recomendação que o Senhor faz àquele necessitado de auxílio que foi beneficiado com seu amor. Emmanuel nos diz o seguinte: eminentemente expressiva, a palavra de Jesus ao endemoniado que recupera o equilíbrio ao toque do seu divino amor. Né? A gente lembra que logo em seguida ele já queria seguir Jesus, trabalhar com Jesus. Então, Emmanuel nos fala isso. Eminentemente expressiva a palavra de Jesus ao endemoniado, ao obsediado, que recupera o equilíbrio ao toque do seu divino amor. Aquele doente que, após a cura, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Jesus, porém, não lhe permite e recomenda-lhe que procure os seus para anunciar-lhes os benefícios recebidos.
Quantos discípulos copiam a atitude desse doente, que se fazia acompanhar por uma legião de gênios perversos? Olhos abertos à verdade, coração tocado de nova luz, a primeira dificuldade do caminho, pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalhou sem cessar. Aí, sem cessar. Pode abaixar um pouquinho mais, ó, eu sem cessar aqui paramos. Se receber sem cessar, o problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes. Olha que expressão de Emmanuel. Vou repetir, o problema do aprendiz do Cristo não é o de conquistar feriados celestes, mas de atender aos serviços ativos a que foi convocado, em qualquer lugar, situação, idade e tempo. Se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis as indiretas. Se não contas parentelas, tem vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura, que demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-te a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, será chamado a ele no momento oportuno. É uma sublime recomendação. E neste momento de vibrações amorosas, em que nós nos sentimos mais próximos uns dos outros, pelas ligações afetivas e efetivas, dos sentimentos elevados, da compreensão, da tolerância. Essa proximidade que nos faz ver como irmãos, percebemos que o Senhor, em todo momento, tinha o dom de não apenas nos curar dos males externos, das influências negativas, mas de nos fazer prosseguir na caminhada evolutiva. Essa sublime recomendação que ele dá àquele homem obsediado, envolvido com ações de diversas mentes que o perturbava, que o desequilibrava, assim que ele voltou ao raciocínio, quis ficar com Jesus, à sombra da sua proteção, como quem sai de um sol ardente, encontra uma árvore e ali busca repouso sob as suas folhagens. Mas o Senhor nos cura diariamente. Ele nos ensina que para nós adquirirmos a cura plena, a saúde mental e física, biológica plena, nós precisamos ir à luta. Nós temos que trabalhar e trabalhar muito. Vencer a nós mesmos, as nossas imperfeições, vencer as nossas dificuldades, as más tendências, aprender a nos descobrir em nós mesmos, no processo de autodescobrimento, o que precisamos aperfeiçoar, o que precisamos desenvolver em termos de virtude. E por isso que o Mestre está sempre nos recomendando, como falou aquele enfermo espiritual. Vai e busca os teus. E nesse momento nós todos entendemos que essa lição, que Emmanuel interpreta tão bem, mostra que devemos buscar os nossos,
a nossa família consanguínea, os nossos amigos, a nossa família espiritual. Devemos, junto com eles, com essa nossa família, alcançar as regiões superiores que nos aguardam. Caminhando junto, trabalhando junto, nós então alcançaremos a felicidade que nos aguarda. Assim, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nós então damos por iniciada essa reunião de hoje sob o teu amparo e o amparo dos benfeitores espirituais. Que assim seja. Marta, querida, obrigada pela leitura, obrigada por esta prece maravilhosa que nos ajudou muito a essa conexão especial o dia de hoje. Eu sei que você tem que ir no outro grupo agora, no outro grupo de estudo. Que Deus te abençoe, sim, querida. E muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, ao Rob, Max, que vai desenvolver o estudo, Hélia, todos vocês e os que nos veem, nos ouvem. Receba o meu abraço muito carinhoso e votos de muita paz e saúde nessa semana que se inicia. E eu estava falando os nomes das pessoas que estavam bem no começo e parei na Nádia, Nisete, Rita, Virgínia, Maria Sebastiana, Gisele, Marcela. Marcela já tinha falado. Sueli, Mariene, muitos bem-vindos a todos, não, nesta noite. Hoje, como eu já tinha falado, vamos fazer o tema 11 de Marcos, do capítulo 4, dos versículos 35 a 41. E o tema é um endemoniado garaceno. E nosso querido Max vai nos dirigir neste estudo desta noite. Lembrando a todos que sempre podem utilizar o chat para perguntas e comentários, que no final nós tentamos sempre atender a todos os comentários e perguntas. Max, boa noite, querido. É agora com você. Boa noite, Zela. Boa noite, amigas e amigos. Sejam todas e todos muito bem-vindos para esse maravilhoso estudo. E hoje nós vamos realmente estudar 2 temas dentro do tema 11, né, que estão inseridos dentro do nosso livro de estudo. Vou pedir ao Robson para nos colocar os slides. E aí nós vemos que nós vamos falar um pouco da tempestade acalmada e o tema que foi objeto do estudo por Marta hoje, que é o endemoniado Gerazareno. Nós vamos ver, inclusive, que esse nome também muda dependendo da situação que se apresenta na tradução. Bem, a tempestade acalmada está íncita em Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41. E nós sempre lembramos que, como nós já estamos estudando há algum tempo, esse é o livro 3, nós já temos estudos nesse tema que está no livro 2, que é o livro de Mateus. O tema 30, então, trata da pregação dos reinos dos céus, e a tempestade acalmada, anotado por Mateus no capítulo 8, versículo 23 e 27, é objeto de nosso aprofundamento. E também temos esse mesmo tema gravado, além de estar no livro, está gravado no FEB Lives, como a Gisela já nos informou, e qualquer um de nós pode acessar a todo momento. Recomendamos fortemente que façamos sempre os estudos associados, comparando um com o outro, porque nós sabemos que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos, eles são mais ou menos semelhantes, né? Então é bom comparar onde que um colocou isso, onde que o outro colocou aquilo, e é importante para nosso aprofundamento. Então, a tempestade acalmada, nós vamos lembrar o texto que está lá, para que nós possamos, desta forma, manter-nos fiéis na íntegra ao que está lá. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava, no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco,
e o barco já estava se enchendo. E ele estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Bom, um rápido registro histórico aqui desse Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, né? Nós vamos situar aqui, nesta região, ali o Mar da Galileia, onde está o ponto em vermelho. Se nós olharmos uma outra fonte, que nós estamos vendo em cima, o que nós chamamos de Tiberíades, o Mar da Galileia, e embaixo nós estamos vendo o Mar Morto. Então ali tem um alinhamento que nada mais é do que uma falha geológica por onde essa água se encaixa. Aqui, então, nós temos a realidade que não é muito diferente do que era aquela época, geologicamente falando e geograficamente falando. Naquela época, da mesma forma, era desse jeito, nós tínhamos o Mar da Galileia, mas as distribuições dos povos, obviamente, eram outras, né? Na verdade, trata-se de um lago de água doce formado pelo Rio Jordão. É cercado de montanhas, exceto nos lugares por onde sai o Jordão. Mede 23,6 quilômetros de comprimento, desde a entrada do Jordão até a sua saída. E a maior largura é de 13,8 quilômetros, que fica próximo de Decápolis. Então, aqui está ele numa visão um pouco maior, e ele está a 225 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, portanto, é um lugar bem aprofundado. Apesar do seu nível inferior, a temperatura é semitropical. Então, nós estamos com essa elevação negativa em relação ao nível do mar Mediterrâneo, e isso em função, como dissemos, de fenômenos geológicos que existem naquela região. Por que há tempestades? Esta é a pergunta que nos interessa, porque, como descreveu o evangelista Marcos, houve uma tempestade de ventos, e esses ventos encresparam o mar, ou seja, levantaram as ondas, e as ondas entravam dentro do barco. Ora, as tempestades são ali frequentes e às vezes violentas. Por quê? Porque o ar quente que é produzido pelo clima semitropical vai se chocar com o ar frio que vem das montanhas próximas, mais especificamente do Hermon, esse monte que está aqui. Em linha reta dá mais ou menos 50 quilômetros de distância, né? Essa distância entre o Monte Hermon e onde Jesus estava com os apóstolos no barco. Aqui o Monte Hermon, ele é 2.814 metros acima do nível do mar, portanto, se você somar com os menos 225, nós estamos falando que estamos a mais de 3.000 metros de diferença entre o Monte Hermon e o Mar da Galileia. Aqui é outra foto, tem lá regiões que a gente chama de neve eterna, né, ou gelo eterno, que não se derrete durante muito tempo. Aí você percebe nessa foto o movimento exatamente provocado pelos ventos, né, porque o ar frio vai se chocar depois com o ar quente, e isso vai causar, então, essas tempestades. Bom, isso foi só para a gente se situar, porque a realidade, apesar de 2.000 anos terem transcorridos, em termos geológicos e geográficos, não se alterou significativamente. Vão se alterar as questões de vegetação, como nós sabemos, a extração da água do Rio Jordão hoje é muito grande para fazer os processos de irrigação, e o Rio Jordão não tem mais o mesmo volume que tinha antes. Mas, mesmo assim, o Mar da Galileia continua ainda sendo navegado e continua sendo muito semelhante ao que era antes. Destacam-se duas mensagens no ponto de vista agora evangélico. A primeira é a ação de Jesus sobre as forças da natureza. E a segunda refere-se ao valor da fé ou confiança no Messias divino, que exatamente nós vamos abordar aqui. Então, sobre as forças da natureza, esse tema foi aprofundado lá no Evangelho de Mateus, mas aqui nós trouxemos alguns pontos. Muitos judeus acreditavam que os anjos controlavam as forças da natureza, como os ventos e o mar. Mas esses anjos não deixavam de responder a um ser superior. Na tradição judaica, quem governava os ventos e o mar era o próprio Deus. Isso está lá anotado no Velho Testamento. Portanto, o assombro dos discípulos diante do poder de Jesus é fácil de se entender. Isso aqui é um comentário de Craig Keener, né, um estudioso do Evangelho. Para o Espiritismo, há uma vasta categoria de espíritos
que têm ação direta nos fenômenos da natureza. Uns são mais adiantados, estabelecem diretrizes e coordenam o processo, outros executam ações. Então, aqui, a visão lá do nosso companheiro estudioso do Evangelho é ligada à visão que tinham esses povos, tanto no Velho como no Novo Testamento. Aqui não, a doutrina espírita, que é a terceira revelação, vai identificar quem são esses agentes que Jesus determinou que se fosse acalmada a tempestade. Então, na verdade, são espíritos que estão em diversos níveis evolutivos. Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenham, nós vamos ter espíritos mais elevados ou menos elevados. Uns comandam, os mais elevados, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, tanto entre os espíritos quanto entre os homens encarnados. E esses são aqueles que vão obedecer à ordem dos que comandam. E Jesus provavelmente estabeleceu a ordem aos que comandam. Ele estava na popa dormindo sob o travesseiro. Essa expressão é interessante, porque os apóstolos estavam ali no barquinho bem frágil. A gente sabe pelos registros arqueológicos como eram os barcos daquela época. Então, o que aconteceu com os discípulos? Entraram em desespero. Ainda que estivesse do lado do governador do planeta. Estava do lado daquele com o qual cada um deles já tinha visto muitas atividades que eram fora do padrão. E aí, mesmo assim, entraram em desespero. E vão perguntar, mestre, não te importa que pereçamos? Como se Jesus não estivesse atento. E aí nós vamos trazer essa analogia para a tempestade da vida, né? Porque nós muitas vezes também estamos enfrentando uma situação difícil, complicada, quando a gente perde até o pé, né, o chão, a gente não consegue direito saber o que fazer, e verdadeiramente a gente fica angustiado, como os apóstolos ficaram, com temor de que algo irá nos acontecer para o qual não estamos preparados. Nessa hora é que a gente deixa de fazer o que mais importante deveríamos fazer, que é confiar, né? Porque o sono do mestre, assim como a ausência do mestre fisicamente de nós, não indica alinhamento dele ao que se passava ao redor, ou ao que se passa ao nosso redor, nem indiferença pelas nossas angústias, nem pelas angústias dos discípulos. Então, na verdade, Jesus está o tempo todo conosco, desde que nós, obviamente, confiemos nele, como nós veremos. O Senhor mantinha-se vigilante e no controle da situação, mas oferece aos discípulos, olha, não há prova, gente, oferece aos discípulos oportunidade para eles agirem com prontidão e eficiência ante as tempestades climáticas e outros eventos semelhantes à natureza. Então, assim, nós podemos dizer que Jesus ensina que perante as tempestades da vida devemos saber administrar medos e emoções e com fé e coragem enfrentar as dificuldades do caminho. Então, fazendo analogia daquela situação real que aconteceu no barquinho, que eles tiveram medo de morrer, nós temos aquelas situações que acontecem no nosso barquinho da vida, que nós também ainda temos um barquinho frágil, que nós ainda não nos sustentamos sozinhos na tempestade, precisamos de ajuda. Mas se já tivermos a certeza da força que há nesse mestre sublime e da nossa ligação para com ele, como trabalhadores da seara dele, não há o que temer. Mesmo que tudo pareça escuro, tudo pareça não ter nenhuma chance de você perceber o futuro, você sabe, você não tem dúvida disso, que aquilo é uma passagem, é uma prova que você está experimentando e que se você se mantiver firme, um tanto mais, você verá que logo depois aquelas nuvens escuras são sopradas pelo vento da paz e você consegue encontrar caminhos alternativos que te vão colocar de novo na segurança que precisamos ter. Então, o que fazer nessas horas? Assim, naquela situação, eles, os discípulos, poderiam ter orado, demonstrando fé no Senhor, que obviamente viria acudir-los. E é nessa hora, gente, que nós também temos que orar, porque quando nós somos apanhados de súbito por uma situação muito complicada, que nós não estávamos esperando, como a notícia, por exemplo, de alguém que desencarna, uma notícia de que nós temos um câncer terminal, por exemplo, todas as situações hipotéticas apenas para as nossas elucidações. É comum que naquela hora a gente perca o equilíbrio. Não estou dizendo que isso está errado ou está certo, não, isso faz parte, é inerente ao nosso processo evolutivo, somos ágeis, almas frágeis, somos pássaros que têm as asas ainda muito fáceis, muito quebrantáveis,
E é nessa hora, com todo esse conhecimento que nós já temos, com todo esse estudo que temos feito, com todo o conhecimento que essa doutrina dos Espíritos nos proporcionou, é que temos que, sim, domar nossas emoções, não deixar que elas invadam o campo da razão. E nesse momento, para fazer isso, uma prece. Às vezes, a prece não sai naturalmente, repita uma prece que você já conhece de alguma forma, porque essa repetição vai fazendo com que você entre dentro de uma determinada frequência vibratória, e daqui a um pouco você pode articular suas próprias palavras e endereçar seu pedido de ajuda ao mais alto. E não tenha dúvida, foi ele que disse, pedisse-vos-á, vos será dado. Então, quando fizermos isso do coração, as tempestades da vida, gente, que são necessárias para nosso fortalecimento como almas, como espíritos, elas serão suportáveis. E se nós caminharmos com Jesus, ele diz que esse fardo será leve, porque o jugo dele, que é o jugo do amor, que é a lei do amor, é suave. Então pensemos nisso. Quantos de nós já não passou por tempestades na vida e que nos desequilibramos? E qual de nós aqui sabe que tempestades a vida nos reserva? Como nós devemos lidar? O campo da oração é o mais bem precioso que nós podemos ter. E qualquer um, em qualquer situação, pode ter. E aí nós vamos falar do segundo item, que a fé nos remete. Esse valor da fé. Por que que nos falta fé nessas horas, gente? Qual a razão? Estou dizendo por mim, nas experiências pretéritas dessa encarnação ainda, mas em muitas pessoas também que eu conheço, que conosco transitam as jornadas, faltam fé. Por quê? Olha o que nos diz. Em relação ao quesito fé, o texto de Marcos nos faz refletir que a nossa fé, em geral, ainda é incipiente, começante, está no início. Por isso que nós somos aves frágeis, que estamos ainda começando a voar os voos da espiritualidade. Fica a certeza, contudo, da necessidade que temos de exercitá-la. Não conseguiremos nenhuma virtude se não disciplinarmos o trabalho de exercitar essa virtude. Mas exercitar com mais vigor, porque nós já sabemos que é assim que funciona. O que compete a nós é fazer o esforço para que o que funciona, funcione em nós, empenhando-nos nesse propósito desafiante, continuamente. Nós não podemos parar, por isso que não prescinde do fenômeno chamado continuamente. Nós temos que ter a persistência nesse trabalho do bem, a persistência de saber que nenhum de nós está desamparado. Agora, gente, como é uma fé incipiente, nós estamos dizendo que ela teve um começo, porque ela está no comecinho. Então, nós chegamos à conclusão que a fé se desenvolve. E chegamos à conclusão por uma lúcida explicação de Allan Kardec. Ele diz assim, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Vem com ele. Uma centelha basta para desenvolver. Então, a pessoa não precisa nem de estudar, não seja porque ela já traz aquilo dentro dela, e basta que um foguinho pequenininho acorde essa fé. E ela seja robusta, porque ela já é portadora. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais, diz Kardec, é sinal evidente de anterior progresso de uma pessoa que já faz isso. Agora, em outras pessoas, elas dificilmente penetram essas verdades espirituais. Por quê? Porque é um sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. Retardatárias no sentido que não desenvolveram esta virtude, como existem outras inúmeras virtudes. Precisará desenvolver. E não se desenvolve essas virtudes se não se colocar em experiências, se não se colocar diante da vida, atravessando as tempestades. Porque é durante a travessia das tempestades que vamos nos robustecendo em termos de nossa fé. E conclui Kardec, as primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem nessa nova encarnação a intuição do que souberam. Então, elas estão com a educação feita. Então, é isso que faz com que a gente perceba que outras pessoas são mais fortes do que outras, quaisquer. Por quê? Porque elas já desenvolveram isso em outra encarnação. Enquanto que, por exemplo, nós, vou falar por mim, estamos desenvolvendo nessa, e em talvez mais uma, seja quantas forem necessárias. O que importa é estarmos continuamente voltados para desenvolver estas virtudes. Então, Kardec diz, as segundas, tudo tem de aprender. Estão com a educação por fazer, precisarão reencarnar mais vezes e se colocar diante das tempestades da vida para começar a desenvolver. Mas aí você fala, começar a desenvolver, como é que se desenvolve a fé, Max? Ora, não sou eu que vou responder. Quem vai responder chama-se Allan Kardec e ele dirá, a fé necessita de uma base, meu amigo e minha amiga.
base, que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Olha só a expressão. Inteligência perfeita daquilo que se deve crer, porque quem crê é quem já tem essa fé, esse crer que não se abala, que vai ser o passo anterior ao saber. Então, quando a inteligência perfeita de algo se faz dentro de você, você não tem dúvida mais. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Olha só que bacana. Então, por que você, mostrando fenômeno para as pessoas, algumas pessoas passam a crer, outras não? E algumas que passaram a crer, depois vão descrer, porque outros momentos da vida dela vão alterar essa crença superficial. Por quê? Porque está de fora, não está incluída dentro dela, não passou pela compreensão que é um movimento que se instala de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando essa pessoa passa por esse estágio da compreensão, ela não mais crê, ela sabe. A fé raciocinada, disse Kardec, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Olha a expressão que ele disse, fé raciocinada. Eu sei, eu tenho fé porque eu sei, eu não tenho dúvida. Quando todos os movimentos de compreensão passaram pelo meu crivo, da minha razão, e eu tive completa certeza daquilo, eu passo a ter o que se chama convicção. E nada me abala mais. A minha fé é inabalável, porque eu não tenho dúvida. Então, um exemplo. Max, você tem medo da morte? Eu, com todo o meu coração, nenhum medo. O único temor que eu tenho da morte é dela me apanhar antes de eu ter terminado a minha tarefa, que eu já sei que está atrasada, que eu deveria estar começando a fazer mais cedo. Isso sim me preocupa, porque eu vou ter que me defrontar com minha própria consciência do lado de lá, frente ao plano de encarnatório que eu fiz, que eu sei que cada um de nós faz o seu. E eu terei que prestar conta não para ninguém, a não ser para mim mesmo, que comprometi com a consciência divina e, porventura, não teria cumprido se partisse antes. Mas a morte em si, não. A morte eu conheço com todos os pontos, todos os estudos, e é científico, não é uma coisa que se alguém falou e eu acreditei, não. São fatos científicos que a gente vai analisando, estudando esse espiritismo, e você vai chegando à conclusão que morte nada mais é do que mudança de transição de um determinado plano para outro. Você sai de um nível vibratório denso para um nível vibratório menos denso, ainda um pouco mais sutil. E lá você continua sendo quem você era antes, sem nenhuma alteração, a não ser não ter mais a movimentação pesada que esse corpo de carne, esse escafandro impõe sobre nós. Então, essa certeza absoluta dá a você condições de encarar a vida de uma maneira tão segura que as pessoas falam assim, gente, mas esse menino não está normal, não. Ele não tem medo disso. Não é que você não tenha medo, você tem respeito, mas você não teme aquilo porque você sabe que aquilo tem que ser como é. Portanto, Kardec termina dizendo, a criatura então crê. Crê. Por quê? Porque tem certeza. E olha, gente, diz Kardec, ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Daí vocês entendem, eu entendo, cada um de nós entende, por que o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, disse assim, Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este o segundo. Amar é, sobretudo, maior, porque é a força do que move o mundo. Então, por isso, o Espírito de Verdade colocou o amor em primeiro lugar. Mas para eu aprender a amar, porque eu preciso aprender a amar, eu preciso conhecer, eu preciso me instruir, eu preciso me educar, eu preciso aprender. E quando eu aprendo, eu vou me esforçar com disciplina para aprender a amar, até que um dia esse amor seja extremamente espontâneo em mim. Não porque ele nasceu espontâneo em mim, porque ele foi, através da disciplina, da persistência, da continuidade, ele foi se instalando pouco a pouco em meu íntimo. Como você está num hábito, ou como você está num vício, quando você menos percebe, está fazendo aquilo de forma automática. E a mesma coisa se estabelece com cada virtude. Nós vamos chegar um dia a fazer tudo isso de forma natural, sem ter que cogitar para fazer. Aí nós estaremos na condição do que se chama instinto moral, que nós vamos, então, repercutir a vontade do Pai em nossas ações. Bom, feito esse primeiro item, nós vamos falar agora do endemoniado gerezareno. Esse está no capítulo 5, versículo 1 até o 20. Então, nós entramos no quinto capítulo do Evangelho de Marcos aqui. Da mesma forma, gente, há os estudos comparativos que insistimos. Busquem fazê-lo. Se você é daquela pessoa que está pretendendo ter essa fé raciocinada,
Trate de não se contentar apenas com essas nossas apresentações. Trate de ir a fundo nos estudos, compare-os, faça as suas correlações, tenha dúvidas, coloque as suas dúvidas para discussões em grupos, em que um ajude o outro, de tal forma que nesse processo todos crescem, e nós estamos fazendo isso aqui. Quando nós nos propomos a apresentar aqui, nós fazemos isso de uma forma ou de outra antes, e isso vocês não têm noção do quanto nos faz crescer, porque tanto como vocês, particularmente a mim, eu estou começando a conhecer e a compreender as coisas da vida através do Evangelho. Então, aqui o tema 31, que é a pregação do reino dos céus, trata exatamente dos gadarenos endemoniados, que está em capítulo 8 de Mateus, lá no livro 2. E eu vou tomar a liberdade de novo para ler completamente o que está lá, para que nós não percamos nenhum ponto fundamental daqui. Chegaram do outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Aqui a primeira coisa, nós estamos do lado de lá, que é a Decápolis, que é um local mais grego do que judeu, viu, gente? Só lembrar disso, para a gente remontar aí a realidade daquelas coletividades que habitavam aquela época, era muito mais uma tradição grega do que uma tradição judaica. Então, os cemitérios, por exemplo, não eram semelhantes em todos os aspectos aos dos judeus, que nós sabemos, escavavam as rochas e colocavam, em regra, desta forma, os seus mortos. Lá já era um pouco diferente. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo. Nem mesmo com corrente. Veja a força de um poder de obsessão. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões, que são aquelas grilhetas que prendem a mão, né, e algemas, mas ele, olha gente, ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes. Pensa, a força que tem um espírito impondo sobre o outro. E olha gente, ninguém conseguia subjugá-lo, porque ele estava subjugado por forças trevosas. E sem descanso, olha, presta atenção nisso, sem descanso, noite e dia. Pensa no desequilíbrio emocional de uma criatura dessa. Sem descanso, noite e dia. Se você ficou sem dormir algumas noites, pensa como é ruim, como você começa a ficar irritado, como você fica... Gente, sem descanso, noite e dia, esse sujeito perambulava pelas tumbas e pelas montanhas. Lembra que nós tínhamos o mar de Genesalé, e logo depois que Jesus passou para o lado de lá, depois desse acontecimento que nós vimos da tempestade, ele já estava do lado de lá, e nós tínhamos falado que a única entrada da água era pelo Rio Jordão, o resto eram montanhas. E aqui está dizendo que ele ficava percorrendo as montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras, então ele se machucava. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: "Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo?" Então vejamos que não era o rapaz fazendo essa pergunta, era a imposição de um ou mais espíritos que ali estava se manifestando. E olha o que Jesus disse: "Conjuro-te por Deus..." Aliás, que eles disseram ainda: "Conjuro-te por Deus que não me atormente." Então, o representante, provavelmente, daquela malta de espíritos que estava ocupando aquela, vamos dizer assim, estava atormentando aquele homem, ele então pede, ele conjura, então veja que ele conhece o poder de Jesus para que não atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: "Sai deste homem." Olha, ele falou desse jeito, quieto, lá atrás no mar, quieto, calma para o mar, e o mar acalmou. E agora, de novo, ele fala em tom de imperativo, em tom de autoridade moral: "Sai deste homem, espírito impuro." E perguntando-lhe: "Qual é o teu nome?" Respondeu: "Legião é meu nome, porque somos muitos." Então ele estava falando em nome de vários. E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Veja que ele usou o termo legião, porque era o típico termo que se utilizava nos exércitos romanos daquela época, né? Eles formavam as legiões, que eram formadas por centúrias, né? Cada 100 soldados. Então, o Império Romano era muito organizado nessa questão das guerras, e eles eram muito disciplinados e tinham
uma tática e vamos dizer assim, uma lógica de guerra muito boa. E o malfeitor que se ocupava desse processo utiliza esse termo. Rogava-lhe então, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Como assim, entrar nele? Vamos falar disso. Ele o permitiu. E os espíritos impuros saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000 porcos, se arrojou, se lançou ao mar, precipício abaixo. E eles se afogaram no mar. Então aqui começa a ficar estranho. Como assim, entrar no porco? Então o espírito entra no porco? Vamos falar sobre isso. Os que os apacentavam, ou seja, os que tratavam dos porcos, fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e correram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado, sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião. Vejamos que aqui, gente, você sabe, eu sei que os judeus, eles não têm nenhuma relação com porcos. Os porcos são animais asquerosos. Mas lá em Decápolis, como nós falamos, era muito mais uma cultura grega. Então, lá eles apacentavam porcos, criavam porcos, o que não é comum entre os judeus. E ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhe o que acontecera com o demoniado e que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhes que se afastasse do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou. E disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Então partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele. E todos ficaram espantados. Então veja, minha amiga e meu amigo, que é um texto longo, mas de muita riqueza, que poderíamos tratar aqui por 4 horas, que não vamos esgotar. Então aqui nós vamos fazer, obviamente, as bases para que nós nos aprofundemos, cada um segundo o seu próprio passo de estudo. Então, primeiro, o registro histórico. Chama Decápole ou Decápolis. Decápolis, do grego deca, 10, né? Eram 10 cidades, que hoje, na verdade, são mais do que 10. Era a região habitada por povos gentílicos de descendência grega, que culturalmente cultivavam as tradições do helenismo, ainda que estivessem subordinados politicamente ao Império Romano. Então veja que a relação com os judeus não era próxima. Era nome de um distrito que começava na planície do Esdraelon, que se abre para o Vale do Jordão e que se expande para o lado do Oriente. Continha 10 cidades povoadas por gente da Grécia após a conquista de Alexandre. Chamavam Citópolis, ou Betsaia, Ispos, Damasco, Gadara, Refana, Canata, Pela, Dion, Gessara e Filadélfia, ou Rabá Amon. Plínio, que foi quem forneceu essas informações, está na História Natural. A esse grupo de cidades foram adicionadas as outras até o número de 18, como dissemos. Decapolita Regio, ou Regio, segundo a denominação do historiador romano Plínio, Caio Plínio II, que viveu entre 23 e 79 depois de Cristo, também conhecido como Plínio o Velho, representava parte do Império Romano do Oriente, que era constituído também da Judéia e da Síria. Hoje, Decápolis pertence à Jordânia. Gadara, ou Gerasa, era denominada Pérea, cidade rica e opulenta, antes da dominação romana, e estava situada na região oriental do Rio Jordão, quase defronte do Tiberíades e de Citópolis. Atualmente só existem ruínas da cidade, como as termas de Gadara. Então veja que nós temos aqui apenas uma situação de como era e como está hoje, para que nós nos contextualizemos dentro dessa passagem evangélica. E vamos então para a interpretação, que é o que nos apetece nesses encontros tão amados das segundas-feiras. Primeiro ponto que se destaca, gente, é a obsessão. Não há como não observar a obsessão nessa passagem que é real, aconteceu, que foi relatada, então alguém viu e relatou, para que nós pudéssemos, então, ter acesso a ela tantos anos depois. A obsessão, gente, é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores
e que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Aliás, gente, existe uma frase muito clássica, se você quer distinguir um do outro é fácil. Espírito evoluído não violenta nossas consciências. Eles não impõem qualquer coisa que eu tenha que fazer. O que eles fazem é sugerir, é nos dar a oportunidade de refletir, mas fazer ou deixar de fazer corre por nossa conta. E já no domínio da obsessão, não. Eles impõem, e a nossa vontade passa a ser subjugada, por isso que uma das obsessões chama subjugação, passa a ser subjugada por essa força que é externa à nossa alma. E passam a dominar, dependendo do tipo de obsessão. E o que é mais comum, mais do que nós pensemos, é muito comum a obsessão que a gente chama de simples, que no dia a dia muitos de nós experimentam. Então vamos falar um pouquinho dos tipos de obsessão. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a simples, que eu considero uma mais comum do que as pessoas julgam, porque tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 459, que pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Todos nós sabemos a resposta. Muito mais do que vocês pensam de ordinário, ou seja, de geral, são eles que vos conduzem. Então, quando essa condução é uma condução perniciosa, nós estamos diante de uma obsessão. Quando essa condução é aquela condução reflexiva que nos reportamos agora há pouco, nós estamos refletindo mediante essa influência, mas as tomadas de decisões são nossas. No primeiro caso, também nós permitimos que o obsessor nos influenciasse. E nós tomamos a decisão de permitir. Então, continuamos sob o domínio das nossas decisões. Nenhuma e nem outra situação nós deixamos de ser o portador da decisão. Só que, uma vez que nós permitamos que o obsessor nos acompanhe, nós passamos a permitir como se fosse um companheiro de jornada. E aí nós vamos trabalhar com ele sem que nós percebamos que ele está conduzindo a nossa vida. Por outro lado, quando você tem a presença de espíritos perfeitos ao seu lado, também você vai trabalhar com ele no lado bom da vida, sem perceber que também você está sendo influenciado por ele, de alguma forma você está caminhando à frente naquilo que você tem que caminhar, porque ele está te ajudando. Mas existem outros dois tipos aqui, a fascinação e a subjugação. A subjugação é uma opressão, é oprimir, constranger, que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Olha só, o espírito quer fazer de um jeito, mas não consegue, porque está constrito, não tem como se livrar, é como se fosse uma força, ele está atado àquilo. Numa palavra, o paciente, ou esse espírito subjugado, fica sob um verdadeiro jugo, ou seja, sob um verdadeiro prisão, né? Aquele jugo que a gente conhecia das vacas, né? Que você colocava no pescoço da vaca aqui, vem dessa palavra isso, e aí a vaca segue o caminho que o jugo impõe. E da mesma forma você pode fazer analogia aqui. Então a subjugação, ela pode ter dois componentes, e são facilmente percebíveis se você já conheceu algum irmão que estiver subjugado. Nós que trabalhamos com o espírito há algum tempo, tivemos a oportunidade de ver vários. Ela pode ser de caráter moral e ela pode ser de caráter corpóreo, ou seja, afeta o corpo. Então, no caráter moral, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. É uma espécie de fascinação. Eu me lembro de um amigo que conseguiu se livrar dessa subjugação, que ele falava: Max, eles me obrigavam a rolar no chão como se eu fosse uma cobra. Eu me envergonhava de fazer aquilo, eu via que as pessoas estavam vendo, mas eu não conseguia impedir. E ele relatando isso com a humildade que ele teve para reconhecer que passou por essa situação. Então, esse é o tipo de coisa que a gente faz sem saber que está fazendo e fica ridículo quando ele percebe que está ridículo, mais ainda ele se afeta. No segundo caso, ou seja, quando é corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Gente, muitos dos cacuetes que algumas pessoas têm não são cacuetes só deles, são cacuetes provocados também. E é provocado por essa força externa. É claro que nós estamos falando aqui de uma forma que você analisa individualmente. Você não pode falar isso para todo mundo, porque isso é um absurdo. Mas nós estamos falando que é possível, sim, que possa vir da própria psique do indivíduo, como pode ser da psique de terceiros, como pode ser da junção das duas. O fato é que dá para se perceber certas características em nós mesmos que podem indicar a presença de uma força obsessiva. Nós vamos nos lembrar essa frase, olha, vindo dos túmulos, Jesus tinha acabado de chegar,
Um homem possuído. Foi usada essa expressão, como lá falou, entrar nos corpos. Presta atenção nos termos que nós estamos aqui chamando a atenção. Possuído por um espírito impuro. Então, antes que ele falasse que era legião, a imagem era que era um só espírito. Agora a pergunta que eu vou fazer aqui. Possessão existe, gente? Vamos fazer aqui uma análise. Primeiro, nós vamos ter a subjugação e vamos fazer uma comparação com possessão. O que diz o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857? Kardec estuda esse tema com muito cuidado. Lá na questão 473, ele vai perguntar aos benfeitores: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? E olha a resposta, gente. O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Então, aquela palavra que a gente usa na mediunidade como incorporação, que o próprio André Luiz até usa, ela, na verdade, filosoficamente falando, ela não está correta. Ela é uma expressão que é muito mais figurada, né? Porque, na verdade, é um processo que nós sabemos que é junção de perispírito a perispírito, em que eles entram numa similitude que permite a comunicação. Mas esse entrar aqui, que nós estamos falando aqui, vamos falar dos porcos, vai ter um sentido mais na frente que nós vamos trabalhar. Ele não pode ser desprezado como só entrar aqui, como os espíritos falaram, não entra num corpo, como entra numa casa. Eles estão chamando a atenção para isso. Guardem esta frase, que nós vamos ver isso aqui lá na frente, e Kardec vai ter uma visão sobre isso. Olha só a expressão. Identifica-se, então, perispírito a seu espírito, com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades, então tem que ter as analogias, sejam os mesmos que os seus. Por isso que a gente fala que semelhante se atrai, a fim de obrar conjuntamente com ele. Olha a expressão, obrar, trabalhar, agir, ao mesmo tempo que ele. Então, não age sozinho. Por isso que quem está subjugado é parte do processo, porque permitiu a subjugação, ou por fraqueza, ou porque se compraz naquilo. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria que se acha revestido. Nós vamos ver que ele atua agora subjugado, mas vamos falar um pouquinho melhor sobre isso na frente. Um espírito, entre outras palavras, vão dizer os espíritos para nós, não pode substituir-se ao que está encarnado. Por quê? Porque este terá que permanecer ligado ao corpo até o termo fixado para a sua existência material. Gente, vamos lembrar que quando nós vamos encarnar, é átomo a átomo, molécula a molécula, célula a célula, que vai se agrupando do corpo espiritual com o corpo físico. E essa ligação se fortalece em sete centros de forças. O coronário, aquele de cima, que a gente chama de cordão fluídico, é o mais importante de todos e o último a ser desatado. Então, quando você fala de entrar no corpo, esse outro não pode largar esse corpo. Porque se largar esse corpo morre. Aí ele vai ser um corpo como uma mesa. Você vai fazer o movimento de um corpo como um corpo inerte. E não um corpo que está vivo. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele atua paralelo, mas não é o dono do corpo, não. E isso é muito importante para o que a gente vai ver com o desenvolvimento desse estudo que Kardec fez. Na questão 474, ele continua esse estudo, que eu tomei a liberdade de trazer aqui para que nós estudássemos juntos. Desde que não há possessão propriamente dita. Olha a expressão de Kardec. Propriamente dita. Isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Então, para Kardec, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo seria essa possessão propriamente dita. Pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Aí ele diz, sem dúvida, meu filho, e são esses os verdadeiros possessos. Então, olha só, gente, tem possessos. Eles deixaram subliminarmente aqui dizendo que tem possessos. Mas o processo aqui que ele está falando tem figurado, ou seja, aquele que a vontade foi subjugada por completa. E nós vamos ver que Kardec vai deixar de usar esse termo. Mas é preciso, saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Então, ou a pessoa não deu conta de lutar contra aquelas forças, ou ela se compraz com aquelas forças. O vocábulo possesso, agora é comentário de Allan Kardec. Presta atenção como é lúcido esse codificador da doutrina espírita, porque vocês vão ver que lucidez esse homem tem e que inteligência e, sobretudo, que humildade ele terá para reconhecer a evolução do aprendizado que ele estava se fazendo enquanto constituía esta doutrina. O vocábulo possesso, na sua acepção, ou seja, no seu conceito vulgar,
seu conceito comum, supõe a existência de demônios. Olha por que ele evita esse termo. Isto é, de uma categoria de seres mal, por natureza. E a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Então, por que Kardec não adotou esse termo? Porque ele carregava, conotava essas duas condições. Tem demônio, então demônio existe, e dois seres no mesmo corpo, que é impossível. Então, o que ele conclui? Pois que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. Gente, vamos lembrar do texto, quando ele diz, o evangelista Marcos, entrar no corpo do porco, entrar, como a gente vai ver em outros lugares, entrar no corpo de uma pessoa, como nós vimos, não entra no corpo como entra numa casa. Tem a semelhança, se assemelha. Então, Kardec vai dizer, esta ideia que se tinha à época do Evangelho e antes, é que Kardec não quer assumir. O termo possesso só se deve admitir, olha, ele está dizendo que o termo possesso pode ser admitido, como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se em relação aos espíritos imperfeitos que a subjuguem. Mas não acabou que não. Lá no Livro dos Médiuns, em 1861, portanto, alguns anos depois, Kardec vai dizer assim, a possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Então, Kardec evoluiu esse pensamento e apresentou essa ideia de que possessão seria sinônimo de subjugação. Por dois motivos, deixamos de adotar o termo possessão. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal, os demônios, e perpetuamente votados para o mal. Isso não existe. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, aquele sentido de entrar, e de uma coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento, constrição. Então ele fecha esse raciocínio para aquela época. Veja que a codificação foi elaborada em 15 anos, gente. Kardec estava aprendendo, ele fazia perguntas, ele criticava, ele chegava, ele tornava a fazer, para ele ter certeza. E muita coisa que ele estava estudando não foi publicada. Se você pegar obras póstumas, por exemplo, se publicou lá o Material da Beleza, que ele era apenas uma ideia dele. E quem publicou não teve o cuidado de colocar abaixo que aquilo era uma ideia que Kardec estava desenvolvendo, que ele não tinha dado luz a ela, porque ela não estava pronta, e nem sabe se ficaria, porque ele não tinha certeza. E Kardec só publicava quando tinha certeza. Então aqui, ele tinha naquele momento uma certeza de que subjugação exprimiria perfeitamente a ideia desse constrangimento. Então ele conclui, assim para nós não há possessos no sentido vulgar do termo, ou seja, comum que você vê lá no Velho Testamento e no Novo. Há somente obsidiados, subjugados, fascinados. Agora, gente, presta atenção no que é um estudioso humilde. 1863, portanto, pouquinho depois, quase 2 anos, a Revista Espírita vai ter um artigo que ele vai dizer assim, dissemos que não havia possessos no sentido vulgar da palavra, mas subjugados. Foi exatamente o que ele falou agora. Retornamos, olha como é grande um espírito desse quilate. Retornamos sobre esta afirmação muito absoluta, porque nos está demonstrado agora que pode ali haver possessão verdadeira. Como assim, Kardec? Quer dizer, substituição parcial. Isso é, olha, ele colocou isso aqui um aposto, para deixar claro, não é substituição total. Parcial, no entanto, de um espírito errante ao espírito encarnado. Gente, 1863. Aí na Gênesis, 1869, ele vai dizer assim, a possessão é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado. Considerando-se que a união molecular do espírito, do perispírito do corpo, só se pode operar no momento da concepção. Então não tem como, jamais, ter isso fere um princípio da concepção. De posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele, como se fosse o seu próprio corpo. Fala pela sua boca, vê pelos seus olhos, opera com seus braços, conforme o faria se estivesse vivo. Gente, você vai perceber, cara, eu não vou me aprofundar por falta de tempo, mas se você pegar isso lá na Gênesis, você vai ver que existe possessão boa, como existe possessão má. Por isso ele destaca a possessão daqueles outros 3 tipos de obsessão, que é a simples, a subjugação e a fascinação. Por quê? Porque essa possessão, ela pode ser tomada por um espírito bom ou ruim. Veja, você que conhece Divaldo Franco, quando o Dr. Bezerra fala por ele. Veja a expressão facial de Divaldo Franco. Aquilo é uma possessão no sentido da palavra positiva, ou seja, uma possessão permitida. Fala pela boca do Divaldo, vê com os olhos do Divaldo, enfim, é uma possessão consentida por Divaldo.
Feito isso, podemos avançar. Sem descanso, noite e dia. Essa expressão está lá na leitura que fizemos. O gadareno, ou genezareno, é exemplo de pessoa que está totalmente sob domínio perverso do obsessor, que é um espírito impuro chamado de endemoniado, ou endemoniado, ou de obsessores, como nós conhecemos na doutrina espírita. Nessa situação, o obsessiado não age mais por conta própria, não tem paz em nenhum momento. Então, por isso que ele andava aquelas montanhas todas e não morria, porque a força, a nutrição fluídica era recebida por ele, pelos esses malfeitores que queriam vivo, queria que ele estivesse vivo. E, obviamente, você não entende como que ele não falecia, porque tinha imposições externas. Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Outra expressão que nós vamos aqui rapidamente analisar. Em geral, o obsessor não se mantém alheio ao que se passa à sua volta. Identifica encarnados e desencarnados, que possam impedir ou dificultar suas ações nefastas e os atacam igualmente. Sabe, inclusive, identificar quem é superior a ele. Daí ele saber quem era Jesus. Então, a gente que trabalha com mediunidade, a gente sabe quando a gente está trabalhando no sentido de ajudar a retirar aqueles espíritos que estão subjugados no mundo espiritual, muitas vezes esses malfeitores se voltam contra o grupo. E se o grupo não estiver unido, o grupo pode se ressentir dessa perseguição que venha a ser provocada por eles. Mas eles também reconhecem a autoridade moral, como era o caso de Jesus. Quando eles vão agir sobre um espírito superior, eles não têm autoridade, eles ficam no lugar deles. Nós temos um caso na FEB que aconteceu com o Dr. Bezerra, que quando estava um dialogador, através de uma média, conversando com o espírito, no começo do século, ele não se convencia e não dava, né, a menor chance de ter qualquer mudança íntima dele. Daí um pouquinho passou o Dr. Bezerra de Menezes a dialogar com esse espírito. E imediatamente ele sentiu o impacto do amor, o impacto da força do bem, e começou a daí se transformar. Então, por isso que o amor é força sublime. Quem já a detém, quem já espraia isso de si, emana isso de si naturalmente, afeta os demais. E Jesus é a força maior do amor que qualquer um de nós poderia conhecer. Quando ele chega lá, antes mesmo que ele comece a andar muito, o espírito já corre na direção dele, porque sabia que estava diante do ser superior deste planeta. Legião é meu nome, porque somos muito. Outro ponto que também vale a pena você se aprofundar nos seus estudos. Isso tem, às vezes, o termo chamado obsessão coletiva, que pode afetar um, como pode afetar uma coletividade toda. Vários espíritos dominavam o gadareno, mas você pode ter vários espíritos dominando uma cidade. Ah, Marcos, mas isso não é possível? Sim, é possível. Na Revista Espírita de abril de 1862, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo, nós vamos ter o caso lá da epidemia demoníaca da Saboia, que está no mês de abril, no item, nessa tradução nossa aqui, na 156. Depois, esse assunto é trazido de volta em estudos sobre processo de Morzine, que foi esse caso, e que ali Kardec vai examinar nessa revista de 1862. Então, os dois artigos estão na mesma revista, que convidamos aos amigos e amigas examinarem. Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Veja, aqui de novo o termo, né? O fato de alguns espíritos maus terem sido mandados meter-se em corpos de porcos é contrário a todas as probabilidades. Quem está falando isso? Allan Kardec. Ora, por que é contrário a todas as probabilidades? Porque, de novo, é um princípio fundamental da questão espiritual. Não é por ser mal que um espírito deixa de ser um espírito humano. Embora tão imperfeito que continue a fazer o mal depois de desencarnar como fazia antes. E é contrário a todas as leis da natureza que ele possa animar um corpo de animal. Por isso que a metempsicose, que era uma crença que alguns povos tinham, ela é impraticável, ela é impossível. Você não tem perispíritos que são semelhantes um com o outro. Então não tem como haver acoplamento psíquico. Não tem como ter essa relação. Então jamais ponhamos isso bem claro. Entra-se no corpo de um animal, qualquer espírito humano. É preciso, pois, ver nesse fato a existência de um desses exageros, tão comuns nos tempos de ignorância e de superstição. Ou talvez, uma alegoria, uma figura destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos. Gente, de novo, remetemos as amigas e os amigos a estudarem. E os estudos adicionais sobre a mediunidade dos animais podem ser encontrados lá no capítulo
22 da mediunidade nos animais, e o espírito Erasto tem, gente, impressionantemente, uma dissertação que é incomparável. Convidamos os amigos a lerem cuidadosamente, e ele vai dizer de maneira muito técnica e de maneira muito clara o que é que se passa na relação entre o perispírito de um ser humano e um revestimento fluídico de um animal. Reflexões. Meninas e meninos, estamos acabando. Reflexões é o mote do nosso estudo do Evangelho, que nós estamos tentando fazer esses anos, esses meses, essas semanas continuadas. Nós temos que refletir sobre tudo que nós estamos estudando, porque o estudo em si nos remete a esse revisar-nos, revisitar-nos e revisar-nos. Uma vez que esses conhecimentos, esses movimentos que os sentimentos são, vamos dizer assim, como cordas de um instrumento tocados, são os momentos que nós estamos propícios a nos transformarmos. E se nós perdemos a oportunidade de fazer as reflexões nesta hora, perdemos a oportunidade em que o instrumento estava fácil de ser tocado, fácil de ser acionado. Depois, se você passa aquele momento, o instrumento pode ficar duro e você não conseguir fazer vibrar as cordas das suas emoções. Por isso, vamos refletir um pouquinho aqui. Legião do mal. Esse termo está lá, embutido na pérola de nosso estudo de hoje. E perguntou-lhe, é Emmanuel que vai fazer a extração desse capítulo 5, versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Ele diz, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, Emmanuel coloca o termo do seu estudo, Legião do Mal. E isso está, para quem quiser se aprofundar, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 143, como tivemos a oportunidade de ver. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. Está desesperado. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe o interpelado, chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica. Veja que tudo atrás do Evangelho tem um simbolismo e por trás do simbolismo tem a essência que nos compete extrair desse simbolismo. E até hoje, 20 séculos depois, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. Entrou no porco? É o que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros da tarefa redentora. Então, em vez de ficarmos preocupados com os fenômenos que já são esclarecidos, temos que nos preocupar com o que está por trás daquele fenômeno, do que está por trás daquele acontecimento, que mensagem Jesus queria deixar naquele evento. Porque cada uma daquelas mensagens que foram registradas no Evangelho foi Jesus que as proporcionou. À frente do espírito delinquente e perturbado, Jesus era apenas o interlocutor. Entretanto, denominava-se legião. Representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Gente, assim, mano, o que é isso que você está falando? Pensa, você está no mundo de expiações e provas, como era aquela época. O que significa o mundo de expiações e provas? De resumo, o mal predomina sobre o bem. Toda vez que alguém faz o bem, presta atenção, esse alguém é colocado um diferenciador. Por que aquela pessoa... Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Mahatma Gandhi, um Chico Xavier, eles são olhados diferentes, porque eles fogem da regra da maioria. Eles fazem algo que a maioria não consegue fazer ainda espontaneamente. Então, o que representava a maioria esmagadora? Esse símbolo legião, que voltado ainda para o que não é do bem, ou voltado consciente ou inconscientemente para o que não é do bem, e acaba, então, com intenções inferiores e criminosas. Por isso, Jesus era um. Por isso, o bem, quando está conduzido por alguém que representa Jesus na Terra, ele é um. E é por isso que você fazer o bem, preste atenção, dá trabalho. Você é um peregrino. As pessoas olham você como um estranho. Aqui não estão fazendo o mesmo que você. Que graças a Deus, o número dos que fazem o bem está crescendo pouco a pouco na história deste planeta. E dia virá que eles serão tão comuns que nós não mais teremos qualquer
chance de comparar, porque eles serão comuns uns aos outros, mas ainda não é essa a realidade. Revelava o mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadores. Gente, prestemos atenção. Aludes são avalanches, tá? Avalanches arrasadoras. Então, presta atenção. O que ele está dizendo aqui? Nós estamos em transição para o mundo de regeneração. Mas, gente, o mundo de regeneração ainda tem mal, mas muito ainda. Só que começa a predominar o bem. Se você comparar assim numa relação 50 a 100, 0 a 100, hoje tem mais de 50 de mal. No mundo de regeneração, quando nós estivermos verdadeiramente neles, porque nós estamos começando a entrar, nós vamos ter mais bem do que mal. Então, vamos supor, 50 mais 1 de bem já é mundo de regeneração. 50 menos 1 de bem é mundo que nós chamamos de expiações e provas. Ou seja, onde dominar o mal, domina ainda o que nós chamamos de expiações e provas. Onde dominar ou o bem prevalecer em relação ao mal, aí nós teremos um mundo de regeneração. Mas continuaremos tendo a incidência do mal de forma significativa, porque 49% de mal sobre 51 é muito ainda. O que nós estamos fazendo? Por isso chama regeneração, porque entre o mundo de expiações e provas, nós temos uma transição para o mundo dos felizes, chama regenerar. É o período em que nós vamos nos regenerando, nos fortalecendo para os embates finais e vencer de uma vez por todas o mal que ainda carregamos em nós. E aí, então, poderemos ser portadores do bem que nos dão a senha de entrada para o mundo chamado mundos felizes. E é por isso que Kardec falou, Emmanuel falou, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal que vem em avalanches arrasadoras. E termina ele para as nossas reflexões. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na Terra, não te esqueças, porque a gente às vezes esquece. Lembra que Jesus falou assim, o bem de muitos esfriará, e porque esfriará, a caridade de muitos esfriará. Então veja, não te esqueças de perseverar no bem, não se esqueça, não esfrie, dentro de todas as horas da vida, inclusive aquelas em que a tua fé é provada. Por quê? Olha a expressão dele, convicto. Quem tem convicção é quem sabe, é quem tem fé raciocinada. Convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade, sai dele, funda serenidade, mas com autoridade moral, e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância, até a vitória final. Como a Marta chamou a atenção na leitura inicial, nós temos que vencer. E esse vencer não nos coloca numa condição de já gozar dos feriados do céu. Não. Nós vamos ter que fazer todo o nosso esforço para um dia, quando estivermos na condição dessa, sermos convocados para outros cenários. Por isso, terminamos o nosso encontro de hoje com esta frase, anotada por Marcos e saída da boca de Jesus. Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Minha amiga, meu amigo, se você já está aqui nesse estudo, você já recebeu esse bem. Não tenha dúvida disso, não. Senão você não estaria aqui. E a pergunta é, você foi para a sua casa? Você foi anunciar aos seus? As pessoas já conseguem perceber o Evangelho vivendo em você? Você já contou de tudo que o Senhor fez por você, na misericórdia dele? Com essa reflexão que nós convidamos a cada um de nós a pensarmos intimamente e colocamos-nos à disposição para as nossas conversas que agora vêm tão alegres. Muito obrigado e muita paz. Obrigada, Max. Realmente, o estudo, né, bem profundo, muito bom. Nós temos vários comentários, não? O primeiro é da Irmgard, que primeiro fala boa noite, muita paz. Não deixar o barco virar e Jesus Cristo no leme do nosso coração, deve estar no leme do nosso coração, com coragem, fé e esperança, e enfrentar as dificuldades dia a dia em direção a Deus, e ser mais feliz, e ter consolação. Isso é a essência, né? Nós temos que fazer esse esforço para lembrar que
essa expressão muito bonita que você colocou. Quem está no leme do nosso barco somos nós, não. É o próprio Jesus. Nós podemos balançar o barco com as nossas inconstâncias, mas conduzir o barco no seu destino final é da alçada do Mestre. Ele que governa o planeta. E feliz de nós, se formos dóceis a essa condução, porque chegaremos lá com menos sobressaltos e com mais paz íntima, né? E eu queria comentar, muitas vezes, quando vem a tempestade, não, os problemas, é aí que lembramos, e Jesus também está aqui, vamos pedir ajuda para ele. A Glauce, ela comenta assim, nesse barco da vida, passamos pela tempestade da Covid-19, sim, recentemente, ainda estamos, não? Com esse conhecimento do Evangelho e no exercício da fé, vamos vencendo. Tudo passa, realmente, tudo passa. Não tenha dúvida, né? Agora, o ponto fundamental, Glaucio e amigas, é como como nós agimos durante a tormenta, né? Qual foi a nossa atitude? Qual foi o nível de confiança? Como Gisela acabou de falar, eu sabia que Jesus estava lá comigo no barco. Será que eu confiei? Ou eu comecei a ficar desesperado? Ah, socorro, Jesus, vou morrer, eu não quero morrer de Covid. Como é que foi isso? Isso dá, cada um faz a sua análise, né, gente? Isso dá uma ideia de como nós estamos nas nossas convicções com Jesus. Exatamente. É um parâmetro, não, que podemos utilizar. O João Francisco, ele fala: a verdadeira fé não pode ter nenhum segundo de dúvida. A verdadeira fé. Mas será que nós temos a verdadeira fé? Porque dúvidas temos. Na verdade, esse é o estado da arte que nós vamos chegar um dia, né? Mas essa não é a realidade, João, aqui da nossa sociedade ordiana, né? Nós estamos num mundo de expiações e provas, e é natural que seja assim, não tem nada de errado, não. O errado é eu saber que está assim e não fizer nada para mudar. Aí é errado, porque eu tenho consciência de que eu tenho que conquistar essa fé que ainda não possuo, e eu tenho que admitir, porque senão eu vou ser um hipócrita, eu vou dizer, eu tenho a fé, e quando vier uma coisa muito difícil, vai mostrar para mim que eu não tenho. Eu pensei que eu tinha, mas não tenho. Aí você vai ter que dar, ou como diz o outro, com os burros na água, para perceber que ainda não está pronto. Por isso que é muito comum a gente ouvir na doutrina espírita que tem espíritos que ficam muito tempo sem encarnar, 700 anos, 800 anos, e aí eles têm uma duvidazinha se eles têm, por exemplo, aquela virtude de paciência, se ela realmente está instalada nele. Ele pede uma encarnação que é para simplesmente colocar essa paciência em prova. E se ele vence esta paciência, ele está habilitado para alçar voos mais altos, né? Então, a gente, às vezes, acha que é portador dela enquanto tudo está tranquilo, né? Mas deixa vir um problema, e aí nós vamos saber, como diz o outro, à noite todos os gatos são pardos, não é assim? Quando a gente consegue enxergar a realidade está sobre nós, você está dentro do barquinho, o barquinho está balançando, e você está com medo de cair, aí mede realmente se você já tem essa fé ou não tem. Mas sim, o objetivo é chegar a essa fé inabalável. E essa é como ele falou, não se altera, seja o que for. Lembra daquela mulher chamada Joana de Cusa, que Divaldo vai nos dizer que é a própria Joana de Andes hoje. Joana de Cusa estava naquele teatro da maldade, aquele teatro da matança, que era o Círculo Romano, ia ser queimada viva, junto do filho. E ele, mãe, abjura, já chorando. Era um indivíduo que espiritualmente não tinha o alcance que ela tinha, apesar de ser filho dela, estava com ela para aprender, mas não tinha o alcance espiritual dela. Cala-te, meu filho. Pensa, Gisela, você é mãe, falar isso para um filho seu que vai morrer queimado junto com você. O normal, foi, não, meu filho, tá certo, nós temos que sair daqui, não quero que você morra. O que essa mulher fez, gente? Intimamente, ela tinha consciência que ia perder o corpo, o espírito prossegue, e ela não arredou 1 centímetro da decisão que já estava inoculada nela por essas antecedentes vivências que instalou nela essa fé absoluta. E ela sabia, e foi dito para aquele centurião que estava com ela lá: se seu Jesus ensinou vocês só a morrer? Não, meu filho,
nos ensinou a te amar também. Então, veja o alcance, a elevação de um espírito que está numa aprovação. Pensa, você está lá, a resina já está colocada na madeira sobre você, vai ser queimado. Você tem a última chance de dizer que não quer ser queimado. E você sustenta. Pensa na Joana d'Arc, que podia também ter negado e não negou. Isso é medir fé. Isso é você provar que você não se abala. Então, essas duras provações, todos nós um dia vamos ter que passar para provar se realmente temos essa fé. E podemos começar com pequenos problemas, não esses problemas tão grandes de estar numa situação em que está muito longe, né? E não a questão é como você enfrenta o problema, não? Porque problemas vamos ter, dúvidas vamos ter, mas como você enfrenta e resolve eventualmente, temos que ter muita fé realmente. A Marlene, vou ver aqui. Marlene, ela tem esse comentário. Com certeza temos que estudar. O professor esclarece, nos abre o caminho, mas se debruçando nos livros que nos aprofundamos e gravamos conhecimento. E cada vez que lemos, descobrimos algo mais. Podemos ler a mesma coisa 100 vezes e cada uma dessas vezes vamos descobrir um pedacinho, não é, Max? Olha, Gisela, essa é a essência. O aprender é quase que infinito, né? A gente não sabe onde termina. Porque, pensa, você hoje assiste esse encontro, participa dele. Alguma aquisição você colocou em você, sem perceber. Ela pode agora não ter entrado em ressonância com as outras aquisições que você já possui. Talvez falta uma pecinha daquele quebra-cabeça que se chama compreensão, que você adquirirá numa leitura que você já tinha feito, mas aquela pecinha não era passível de ser percebida, porque você não tinha as outras peças que suscitam o olhar diferente para a nova pecinha que estava lá e que você nunca tinha visto. É isso que você falou, Gisela. Ele vai ler com outros olhos, porque já tem mais aquisições, e quando essas aquisições se juntam, aí sim, elas fazem sentido, e isso na linguagem do nosso amigo Arquimedes chama-se eureka. Você descobre aquilo que estava já sendo construído em você pouco a pouco. Por isso é que nós temos que persistir no estudo, porque ele é feito pouco a pouco. Não quer dizer que eu esgote numa leitura. Quando eu junto mais leituras, umas juntas com as outras, porque o estudo comparativo é importante. A gente vai conseguindo ver frentes de interpretações diferentes, frentes de visões diferentes. E daqui a pouquinho você... Meu Deus, era isso, eu não tinha entendido. Isso dá um sabor tão gostoso dentro de você, porque você compreendeu. E imagina você compreender a vida no sentido que Jesus compreendeu. É essa a razão do nosso estudo do Evangelho. Sim, exatamente. E isso tem uma outra leitura de que, por mais que nós lemos e estudamos, a gente não pode pensar que temos todo o conhecimento e que temos a verdade absoluta e que estamos por cima de outras pessoas que não têm essa experiência dessas leituras. Não, a gente sempre está aprendendo e muitas vezes a gente compreende uma coisa e depois, 10 anos mais tarde, percebemos que não era só aquilo, que tinha alguma outra coisa a mais. E é parte da nossa condição humana estar sempre aprendendo e modificando o nosso pensamento. Márcia, ela comenta, às vezes, Max, nós temos certas atitudes que de repente a gente pensa, como falei isso, ou como fiz aquilo. Por um instante você sente que não foi uma ação sua, só que é momentâneo. Isso é obsessão? Márcia, estudo que exige observação da situação. Daí porque nós aprendemos na doutrina espírita com um sábio da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. Por que isso? Porque se você conhecer as suas predisposições, as suas tendências, as suas vocações, você vai ver se aquilo que saiu de você está em consonância com essas suas predisposições. Se sim, elas são suas. Pode até ter sido estimulada, mas elas são suas. Então, por exemplo, se eu tenho tendência a perder a paciência, e eu sei que eu a tenho, por isso que conhecer a si mesmo é importante,
Eu tenho que fazer um tremendo esforço para não perder a paciência. Por quê? Porque ela vem por impulso, porque ela está instalada em mim, ela já foi instalada em muitas e muitas encarnações antes, e ela hoje funciona por impulso. Daí porque é difícil domá-la, daí porque é difícil crescer na direção da paciência. Mas eu sei que eu tenho que fazer o esforço. Então eu sei que às vezes eu caio. Eu sei que, às vezes, quando eu me irrito, por exemplo, eu posso até atrair um espírito que sabe que eu tenho essa fraqueza e cutuca latamente aí, faz alguém falar uma coisa para você para tirar a sua paciência de você. Mas ainda assim, foi você que perdeu a paciência, não foi o espírito. Agora, pode acontecer, e aí é preciso analisar a situação, que você tem uma ideia completamente contrária às suas ideias, que são completamente atípicas da sua realidade, como personalidade, como caráter. Aquilo claramente não é seu. Claramente não é seu. Por quê? Porque aquilo está até em confronto com certos modos de pensar que você tem, e, no entanto, veio também por um impulso que você, às vezes, não conseguiu conter. Sim, nesse caso, você pode estar submetido a uma obsessão, mesmo que uma obsessão simples, ou seja, temporária, ela aconteceu ali e não permaneceu, porque você lutou contra. Não importa se essa ideia veio de uma pessoa de fora, um espírito de fora, ou se essa ideia nasceu do seu próprio psiquismo. O que importa é que se essa ideia não nos convém, Marcelo, nós temos que lutar contra ela. E aí é a hora que nós temos que lembrar de Jesus de novo, o sempre Senhor e Mestre. Ele disse, olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que é entrar em tentação? Se você está sendo aquela pessoa que percebe, gente, estou começando a ter umas ideias aqui que não são boas, estou começando a perder a paciência. Isso é o vigiar, é o olhar. Você está olhando, você está se vigiando. Aí você começa a perceber que aqui, meu Deus, isso está em mim. Aí você, Pai nosso que estás no céu, faz a oração que você consegue fazer de imediato. Sabe o que acontece? Você sai daquela frequência vibratória pequena e entra numa frequência vibratória larga, grande, do ponto de vista das vibrações por ciclos, né? E você sai daquela influência. E quando você sai daquela influência, você não entra em tentação com ela, ou seja, você não dá guarida a elas e extravasa elas, seja vinda de você, seja vinda de fora. Então não importa saber se veio de fora ou veio de você, importa controlá-las. E isso está em suas mãos, nas minhas mãos, nas nossas mãos. Nós temos o recurso da prece que nós falamos ao longo da apresentação. Quando eles estavam no barco, se eles tivessem feito a prece, Jesus que estava ali provavelmente desdobrado, meninos, vocês passaram na prova, que coisa boa. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles fizeram foi se desesperar, como acontece com muitos de nós, nessa tempestade da vida, que é uma influência espiritual. E ninguém aqui está livre dela, não, Marcelo. Todos nós somos submetidos a ela, porque nós somos espíritos em evolução. Temos as nossas imperfeições e há similitudes com essas imperfeições deles. E muitas vezes eles nos alcançam por invigilância. Olha o vigiai. Por invigilância nossa. Então, compete a nós o domar as más tendências. E isso prova a nossa vontade de sermos espíritos melhores. Isso prova também que somos cristãos e espíritas pelo esforço que fazemos por melhorar. Que é isso aí. E quando a gente pede ajuda, a gente recebe imediatamente. A Glauce, ela tem um comentário. Ela fala assim, eu oro muito pelos irmãos que não conseguiram vencer os processos obsessivos, chegando à possessão e se permitiram o suicídio. Vigiemos nossos pensamentos e trabalhemos o autoconhecimento. Esse é um tema complexo, né, Glaucio? Nós temos aí apenas 2 minutos aí até o final, nós estamos aí apertados no tempo, mas esse processo ele não é assim forte durante todo o tempo. Ele começa frágil por invigilância. Ele poderia ser rompido logo no início se tivéssemos essa vigilância que reportamos na questão anterior. E sim, se chegou a esse estágio, muitas vezes pode ficar certa disso. Se o espírito encarnado que desencarna por suicídio foi constrangido a fazê-lo, o mais culpado não é ele. O mais culpado é o obsessor, que terá que responder pelo suicídio muito mais do que ele. Ele tem a participação? Tem, mas no caso dele tem atenuante, e do espírito obsessor tem agravante. Então, os espíritos obsessores que nos ouvem sabem que responderão por isso também, como todos nós responderemos pelos nossos atos diante da vida. Então, sim, temos que orar por ambos, não só pelo que se suicidou, mas também pelo que levou ao suicídio aquele irmão, porque ambos são irmãos em enfermidade espiritual.
Na verdade, temos que orar por ambos, não? Pelo Exato. obsediado e pelo obsessor, especialmente pela obsessão. Sem O dúvida. último comentário é da Márcia. Ela escreve assim: a moralidade é o que impede as más influências, daí a necessidade do esforço para domar nossas más inclinações, como orienta Kardec. É isso que você estava falando agora mesmo. Também. Perfeito. Por isso que Kardec afirma categoricamente: reconhece-se o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, porque ambos são a mesma coisa. Pelo esforço, não, pela reforma moral que faz em si, sabendo onde tem imperfeições e perfeições, e pelo esforço, essa palavra é muito importante, pelo esforço que faz para domar, como se doma um cavalo bravo. Porque essas má tendências, elas são impulsivas, elas vêm por impulso. E pelo esforço que faz para domar as más tendências ou as más inclinações. Então, se você já se vê nessa condição de se esforçando, você já pode se considerar um verdadeiro espírita. Se você ainda se deixa subjugar por esses impulsos, você ainda está querendo ser espírita. Sim. Muito obrigada a todos pelos comentários, pelas perguntas. Max, excelente estudo. Muitas pessoas estão agradecendo, sim? E agradecendo pelos comentários, aos comentários e às perguntas. Agradecemos muito por esta noite, Max. Deus te abençoe. E agora eu vou pedir para a gente poder concluir ao Robinson vir fazer a nossa prece de agradecimento e a gente se vê próxima semana. Sim? Boa noite, Gisela. Boa noite. Então, nesse momento, queridos amigos, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, que é o nosso Criador, e a Jesus, esse irmão maior, que não nos desampara e traz até nós os seus emissários de luz, para que através dos seus ensinamentos possamos renovar os nossos pensamentos, atitudes, diante das dificuldades, diante de tudo aquilo que ocorre em nossas vidas. Que possamos cada vez mais, através das reflexões e de estudos como o da noite de hoje, redobrarmos a nossa atenção. Termos a consciência da importância da oração, do Evangelho, que faz com que sejamos mais fortes perante as tentações e as influências do alto, as influências negativas, fazendo com que cada vez mais, através da oração, sintonizemos os nossos irmãos, os emissários de luz, que irão com certeza nos auxiliar através de sugestões e pensamentos a nos fortalecer. Que possamos, Jesus, ter sempre oportunidades como essa da noite de hoje de estudo, e que possamos encerrar dizendo graças a Deus. Muita paz a todos. Graças a Deus. E então, queridos, até a próxima semana. Que tenham uma excelente semana. Hoje à noite vamos pegar tudo que aprendimos e vamos ir dormir em paz com estes pensamentos positivos para as nossas vidas. Até a próxima semana. Deus os abençoe a todos. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente.
E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.